Segundo Reis, capítulo de número 5, versículo de número 10 por diante. Segundo Reis, capítulo de número 5, versículo de número 10 por diante. Diz assim: ele mandou o mensageiro dizer a Naamã: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: eu imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que ele movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não somos eu, Abana e Fofá, em Damasco, melhores que o rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o senhor deveria obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lave-se 7 vezes e será curado. Assim Naamã desceu ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus, e a sua pele ficou saudável como de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram onde morava o homem de Deus, e ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há um Deus como em Israel. Por favor, aceite o presente do teu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem eu sirvo, não aceitarei presente nenhum. Embora Naamã insistisse tanto, Eliseu recusou o presente. Então disse Naamã: está bem, mas peço que permita que o seu servo leve para a sua casa 2 mulas carregadas de terra deste lugar, porque de agora em diante nunca mais oferecerei holocausto e sacrifício a qualquer outro Deus, senão ao Deus de Israel. Amém. Pai, aplica a tua palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados, podem sentar de forma sucinta. Eu vou aproveitar esses poucos minutos que tenho para fazer você refletir um pouco. Se fosse intitular esta mensagem, ele intitularia Aprendendo com as Práticas de Naamã. Perceba, Naamã sai de lá, orientado por uma jovem menina, escrava, que disse à sua senhora: se o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, eu conheço um homem que tem intimidade com Deus de Israel, de uma forma tão tremenda que se ele pedir ao Deus de Israel, Naamã será curado. Primeiro, eu percebo a carência de Naamã. Por quê? A Síria era mais poderosa que Israel. Segundo, e Naamã estava dando ouvido à voz de uma escrava. Escrava não tinha vez, não tinha voz diante do seu senhor e da sua senhora. Terceiro, um país mais poderoso se rebaixar a um país inferior para pedir ajuda, naquela época era uma certa humilhação. Mas pior que isso, era a vida de um leproso, apesar de ser um general guerreiro respeitado e vencedor. Porém, leproso.
Então, o currículo de Naamã não servia mediante o problema que ele tinha, porém, leproso. Aí ele encontra a receita da cura, irmão. Ele escuta a orientação que a escrava deu e diz: para quem está na situação mortal que eu estou, apodrecendo por dentro e por fora, para quem está na situação calamitosa que eu vivo, na situação terminal que eu vivo, eu vou em busca, eu vou fazer o que tiver que ser feito para receber o milagre. E a Bíblia diz que Naamã foi à procura do rei de Israel. O rei de Israel, as duas está procurando guerra comigo. Não, eu estou procurando alguém chamado aí Eliseu, porque me disseram que ele é o curandeiro aí. Disseram que ele é o homem que fala com o homem lá de cima, o Deus Todo-Poderoso, e resolve todo pepino, todo problema, seja qual for. Então, olha, não é a mim não que vocês têm que procurar não, disse o rei de Israel. Vocês vão lá no endereço de Eliseu. Aí Eliseu disse: manda esse camarada para cá que eu vou mostrar para o rei de Israel e para a Síria que ainda há homem de Deus na terra, em Israel. Aí Naamã, apesar de leproso, veio a Eliseu a princípio com as patentes de general. E o ser humano tem uma questão chamada: não, nós temos que honrar. Naamã achava o quê? Um profeta, um curandeiro. Quando ele me ver, ele vai bater continência, ele vai tocar nas minhas feridas, ele vai fazer uma oração ao seu Deus e vai resolver o meu problema. Por que Naamã pensava assim? Porque Naamã achava que por ele ser general, as coisas tinham que ser resolvidas da forma, da maneira, do jeito, das circunstâncias que ele achava que deveria ser. Naamã disse: não, eu vou lá, mas eu tenho certeza que Eliseu vai parar o que está fazendo com o jeito do meu. Eu tenho certeza que Eliseu vai dar atenção, afinal de contas, eu estou indo com a comitiva, eu vou dar presente a ele, e se eu receber o que eu estou querendo, do jeito que eu estou pensando, ele não vai se arrepender, ele vai sair do padrão de pobre para rico, ele vai sair do padrão de pequeno para grande, ele vai sair do padrão de um simples profeta para um respeitado internacionalmente. Afinal de contas, eu acredito que Eliseu vai me atender de forma viva. Só que, quando Naamã chega diante da casa de Eliseu, com toda a comitiva, Eliseu apenas chama Geazi e dá um recado. Diga a ele lá, esse lado 7 vezes, no Rio Jordão, e a pele dele vai ficar como a do menino. Eu imagino Geazi chegando para o general, que estava em cima do cavalo. Só olha, Eliseu não vai lhe atender não. Eu imagino Naamã fazendo o seguinte: não é possível. Eu vindo a distância dessa, uma comitiva dessa, cheio de presente para dar. E o que eu recebo é a informação que esse homem não vai me atender. Ele está esquecido quem é que está esperando ele aqui fora. Não, mas eu não tenho culpa não, eu estou só repassando o recado do homem lá dentro. O profeta fica e diz: mas não se preocupe não. Mas ainda vai ficar pior do que isso, Geazi. Não, eu estou dizendo que a receita que ele deu foi para o senhor na semana no rio. Que rio? Jordão. Rio Jordão era mais úmido que essa barriga. Não aroma nada. Quando o general olha para ele e vê a lepra dele e vê o Rio Jordão que está próximo, imagina a mente dele, lê a mente dele. Eu vou sair dessa água aí mais leproso do que estou entrando. Veja que o texto diz que ele ficou furioso. Qual versículo que diz isso? O versículo diz, o versículo 11 diz: Naamã ficou indignado
e disse: eu imaginei que seria recebido. Eu esperava que ele tocasse as mãos da lepra, invocasse o nome do seu Deus, e ficou furioso e indignado. Versículo 11 do capítulo que eu li. Imagina o que passa na mente da mão. Chegar lá na Síria, eu vou pegar aquela escravazinha, ela vai pagar essa vergonha que eu estou passando aqui. Eu, general, leproso, mas general, doente do jeito que sou, tomar banho dessa imundícia aí, só sendo palhaçada de Eliseu. O que é que eu aprendo com isso, meu amor? Está dormindo? Também. Já quer dormir? O que é que eu aprendo com isso? Naamã queria, irmão Adão, que Deus trabalhasse da maneira, do jeito que ele imaginou. Porque na cabeça de Naamã, o rio não era o ideal. A maneira que Eliseu disse que ele seria curado não era a maneira que ele acreditava. A maneira que Eliseu recebeu Naamã não foi a maneira que ele achou que merecia. Então tudo ia na contramão do que Naamã acreditava. Eu chego a pensar que Naamã disse: esse camarada é homem de Deus, não? Por que eu chego a pensar isso? Porque ele disse: eu imaginei que ele fosse me tocar. Se ele não quer nem chegar perto de mim, se ele não quer nem me tocar, porque ele está com nojo de mim, ele não consegue que esse Deus dele faça milagre. Eu estou lendo a mente da mãe. Eu vou voltar para a Síria, porque lá tem rios muito melhores do que essa imundícia aí. E vamos numa lógica humana. Vamos deixar a fé um pouquinho de lado. Uma lógica humana. Naamã tem razão. Na Síria tinha rios melhores. Tinha mesmo. Mas não tinha poder que essa tinha. Mas não tinha o Eliseu. Pois é isso. Naamã tinha razão. Aspas. Por quê? Porque o general, quando chegava em qualquer lugar, e até hoje, quando o general chega em qualquer lugar, um soldado, que o papai chamava na época de soldado raso, ou seja lá que cargo seja inferior a general, um major, ou seja lá o que for, bate logo continência, sim senhor, não senhor. Naamã esperava isso. Naamã acreditava que o milagre ia acontecer do jeito que ele planejou, idealizou. Tanto é assim que ele disse: vai acontecer desse jeito, eu vou ficar tão feliz e vou deixar ele rico e cheio de presente. Aí chega Eliseu com essa história que Naamã detestou. Vai lá, tem aquele rio sujo ali? Tem aquela imundícia ali? Pois é lá que você vai ficar ali. Você está de brincadeira, Geazi? Mas isso foi um recado bom. Eu não tenho nada a ver com isso, não fico bravo comigo. Eu estou só passando um recado. Estou só um mensageiro. Não é possível. Eu tenho que me rebaixar esse ponto, uma banha desse rio imundo. E se eu ficar curado numa vez por frente? E se eu não ficar curado nessa alma imunda? Mas o milagre aconteceu porque quando o homem de Deus fala, Deus assina, carimba e faz acontecer. Aí, quando Naamã pega cavalo e dá um cavalo de pau e diz: eu vou voltar para a minha terra, ele faz uma coisa que hoje é difícil as pessoas fazerem. Ele dá ouvido a oficiais, ou seja, pessoas que tinham patentes menores do que a dele. Se ele não tivesse feito isso, tivesse dito assim: vocês são peixes, rapaz, o general aqui sou eu, a gente vai voltar para a Síria, agora acabou a conversa. Tinha voltado leproso, tinha morrido leproso, tinha voltado sem a cura. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios que na multidão dos conselhos há sabedoria. Ele ouviu o conselho. Nunca, eu aprendo a segunda lição, nunca
deixe de ouvir conselhos. Mesmo que você ache que a pessoa sabe menos, conhece menos do que você. Porque foi os conselhos dos menores que salvaram Naamã. Começou da menina, não foi? Começou da escrava. Ele pensou assim: já estou aqui. O rio está ali. É imundo? É. Mas eu também estou imundo. Não, pastor, era imundo e como que a Jesus se batizou no Jordão? Não é? Mas era uma época diferente, irmão. Nessa época, o rio estava imundo demais. Era uma época diferente. Em todo o tempo, essa barragem aí vive imunda 24 horas por dia, há 20 anos. O pastor e o rio também, ele tinha um percurso que ele corria, né? É. E ele levantou-se todo cheio de lama. Então, assim, onde Jesus se batizou foi em lugar. Foi lá. Onde Naamã Se mergulhou, foi em outro lugar. E o período sendo outro. Nesse período, o texto dá para entender que o rio estava muito imundo. Tem uma tradução da Bíblia, a Almeida 69, que diz que Naamã disse que as águas dos rios da Síria eram cristalinas e as águas do rio Jordão eram lama. Agora você imagina ele aceitar ser convencido. Imagino eu que passou na cabeça de Naamã o seguinte: eu estou imundo, já estou aqui, perto do rio. Esse profeta, se eu der o mergulho, até hoje, pelas informações que eu sei, esse profeta não errou do que falou. Então não é agora que ele vai errar comigo. Naamã não foi curado pela fé, não. Naamã mergulhou lá sem fé. Naamã foi curado porque Deus cumpre o que ele diz pela boca da mulher ou do homem de Deus. Agora você imagina, entra na mente de Naamã, dá o primeiro mergulho, olha para a pedra e diz: está do mesmo jeito, e ainda mais sujo. Afinal de contas, a água estava imunda. Dá o segundo mergulho, olha para a pedra e diz: está do mesmo jeito. Vocês me convenceram a mergulhar. Se eu der os 7 e não sair curado, vocês vão ver. Ele dá o terceiro mergulho, dá do mesmo jeito. Imagine que passa na cabeça na mão: eu não acredito que um general como eu, guerreiro, valente, que não perde uma guerra, estão me passando um trote desse. Dá o quarto mergulho, olha para a pele, do mesmo jeito. Se aquela escravazinha miserável vai me pagar. Dá o quinto mergulho e diz: só falta 2 para ver se aquele profeta que disse que eu ia ficar curado, vou ficar curado mesmo. Dá o sexto mergulho e diz: vocês estão vendo que está mandando aí? Quanto mergulho eu já dei mesmo? 6, meu Senhor. Falta só 1, né? As águas imundas purificaram a pele imunda de Naamã e ele ficou puro como menino. Agora você imagina, como diziam os antigos, a felicidade que Naamã sai da água e a cara no chão que ele chega na casa do profeta. Porque ele saiu da casa do profeta bravo, dizendo que ia voltar para cima. Bravo, dizendo que pensava que o profeta ia atendê-lo de uma forma diferente. Agora você imagina ele voltando à casa do profeta, para a cara mais linda. Agora não é mais general, agora é o seu servo. Seu servo trouxe aqui presente. Seu servo trouxe aqui, aceite tudo, eu trouxe cavalos carregados de ouro, prata. O que você quiser, fique com tudo. Sabe por quê? Porque um homem leproso era a mesma coisa de um homem condenado, desprezado, rejeitado pela sociedade. E Naamã só não era rejeitado a tal nível porque era general.
Mas ele tinha uma rejeição. Perceba, agora Naamã chega na casa de Eliseu, oferecendo tudo e mais um pouco. Se na Eliseu dissesse, esse presente aí está pouco, mediante a cura que você recebeu, não se preocupe, eu estou mandando um mensageiro buscar outra carrada de presente para você. Mas o que foi que Eliseu disse? Pelo Deus que eu sirvo, jamais eu vou aceitar um presente seu. Olhando pela lógica humana novamente, nada mais do que justo, irmãos. Olhando pela lógica humana, nada mais do que correto, coerente, ele aceitava. Afinal de contas, a medicina da época não tinha cura para a lepra, e a receita que o homem deu foi que ele fosse mergulhar no rio, porque ele não queria ir. Ficou bravo com o homem valente. Ei, mas o que Eliseu me ensina é que Deus pode me usar e usar para tirar alguém da situação calamitosa que ela esteja, mas jamais deveremos aceitar presentes que não sejam oriundos de Israel. Nós jamais devemos aceitar presentes que sejam oriundos de outros lugares. Jamais devemos aceitar presentes que sejam trocados por causa da unção que eu tenho na minha vida, que você tem na sua vida, e Deus faz algo através da minha vida ou da sua vida, aí por causa que Deus me usa e te usa, aí vem o diabo oferecendo presentinhos para te fazer sair do foco, para te fazer sair da posição, para tu achar que tu é o cara, o tampa, o bambam, aí acaba aceitando o presente e perdendo a presença. Aí Eliseu diz, eu prefiro continuar com a presença e não aceitar os presentes. Naamã não entendeu nada. Normalmente uma pessoa ia aceitar ouro, prata, roupa, linho, irmão Luiz, linho. Mas como é que esse homem não aceitou? Aí imagina Eliseu dizendo, é porque para Deus me usar e para eu continuar sendo homem de Deus, eu não preciso me trocar, me vender, negociar, comercializar com as coisas do mundo. Tem uma passagem na Bíblia que diz, faz de graça e receber de graça. Então, aprendamos com o crente Eliseu e com o crente e com Naamã. Quando Naamã viu que não tinha jeito, que não ia convencer Eliseu a ganhar os presentes que ele trouxe, ele disse, deixe pelo menos eu levar 2 animais carregados de barro, de terra, de Israel. Por quê? Porque, profeta, eu vou dizer uma coisa para você. Na Síria, onde eu vivo, eu não vou adorar a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Sabe o que eu aprendo? Por causa que Eliseu não aceitou os presentes, por causa que Eliseu se deixou ser usado por Deus, Eliseu ganhou uma vida para servir ao Senhor verdadeiro. Glória a Deus. Sabe o que eu acho que Eliseu não veio atender o general? Porque ele estava ocupado falando com o general dos generais, o Deus dos exércitos. Se ele estava falando com o Deus dos exércitos, não era qualquer generalzinho meia tigela que ia tirar ele do foco. Que nós aprendamos com Naamã e aprendamos com Eliseu. Aprendamos com Eliseu a sermos crentes, deixados ser usados por Deus. Aprendamos com Eliseu a não aceitar presentes que o mundo possa nos oferecer em troca de benefícios através da nossa vida, que Deus faz na vida de alguém. Aprendamos com Eliseu que, devido a nossas práticas, nós podemos fazer alguém deixar de servir a outros deuses para servir a um Deus verdadeiro. Mas aprendamos também com Naamã a ouvir conselhos. Por mais que as pessoas saibam menos
do que eu, saibam menos do que você. Escute conselhos. O mal do ser humano é falar e não ouvir. Nós precisamos saber falar na hora de falar, saber ouvir na hora de ouvir. E dentro desta configuração, tudo se encaminhará bem. Naamã e Eliseu me ensina lições para levar uma vida diferenciada. Naamã se converteu e adorou ao Deus de Israel por causa do milagre. E Eliseu foi honrado por Deus porque não se vendeu. Se fosse em determinados lugares que eu conheço, o camarada não precisava nem perguntar. Ele ficava sem os cavalos, sem a roupa, sem o ouro, sem a prata, sem o bronze, sem nada. Aleluia, glória a Deus. É desse jeito, Jeová. Né? Mas quem é de Deus só pega no que Deus manda. Mesmo que seja presente, não pega nem. Mesmo que seja presente e seja doação, não pega naquilo que Deus não quer que você pegue, que eu pego. Então aprendamos a ser crente como Eliseu e aprendemos lições com Naamã. Amém? Amém. Foi rápido, hoje eu demorei muito. Foi rápido, né? Eu descansando aqui na sua e a pegando fogo. Vamos orar. Minha esposa vem orar. Vai jogar mais pior do que eu. Dê exemplo, amor. Dê exemplo. Depois o pessoal vai dizer, não, pastor, vem orar. Amada, não tem que orar junto com o oficial da justiça, que é da justiça de Deus. Não sei nem para onde vai. Pai amado, Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Deus, por mais esse culto que o Senhor tenha recebido como oferta suave. Te agradecemos por cada irmão aqui presente, Pai, pela palavra que ouvimos, que nós venhamos, Senhor, dar ouvido àqueles bons conselhos que recebemos e descartar aqueles que são maus, Pai. Que nós venhamos, Senhor, ter sabedoria para procurar conselhos de pessoas de Deus, Pai, como Naamã fez. Deus amado, abençoa, continua abençoando o pastor, Pai, principalmente que ele volte a andar logo, Senhor. Abençoa cada irmão aqui presente, nos dá uma boa noite de sono, Pai, e amanhã que estejamos todos de volta aqui para juntos prestarmos mais um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as tuas consolações do Espírito Santo sejam com você, a sua casa, a sua família, no seu endereço, no nome de Jesus. E você diz, e amanhã estaremos aqui, e você diz.